falar dessa situação do Pedro Lima, que não pode estar fora do contexto. O diretor do esporte veio para cá só para fazer uma geral rápida, 1.5, 2.0 a velocidade do WhatsApp, e negou, né, a questão da venda, enquanto o mundo está dizendo, né, desde de Romano, Fabrício Romano lá na Europa, um grande ícone de informações sobre o futebol europeu, a todos os portais, todo mundo aqui está dizendo, né, que disse que o atleta tá vendido. Negócio fechado. Negócio fechado para mim é assinado. Senão eu não digo. Eu digo, fechou verbalmente, agora falta assinatura. Ninguém disse isso. Disse, cravou que estava fechado o negócio e foda-se Futebol Clube. O que chegou o diretor para a gente está dentro dos bastidores, conversando com o Rafael em off, e Rafael me disse, não, você não está fechado não, assim. Tu manda para mim, ele mandou o texto, mas, Rafael, manda escrito para mim, manda falado, é melhor o torcedor compreender, e ele mandou. E dessas duas, Valfrido, Aníbal e torcedor rubro-negro, dessas duas, aliás, das conotações que ele frisou, ele frisa duas que ninguém que nega, salvo raríssimas exceções que vocês possam citar, eu acho que vocês não vão lembrar, ele alfineta duas pessoas, uma física e uma jurídica. O Chelsea, porque ele fala do contrato, da questão o percentual foi com o outro, né? Ele fala da proposta dos gatilhos, que, ao meu ver, gatilhos impossíveis de alcançar, portanto, 3 milhões e pouco de euros não se alcança com facilidade, ou dentro da meta de um ser humano normal, como é o Guri, o Pedro Lima, e, consequentemente, o Sport vai perder 3 milhões e pouco. É aquela meta, né, do vendedor que ganhou. A meta do ano é essa, trimestral, mas tu não vai cumprir. O cara, olha que absurdo esse imbecil passou para mim. Né? Quem nunca chamou um gerente, um supervisor ou a empresa e, porra, não dá para cumprir, ninguém vai cumprir isso aqui, realmente não cumpre. Né? Não coloca uma coisa normal dentro de um esforço humano. E a outra, né? Isso aí foi o Chelsea, deu uma alfinetada de cara, e a outra foi com o empresário do jogador, quando ele coloca aqui o percentual. Ou seja, o empresário eu nem falo, o cara dizer isso publicamente, porque o Sport está, desculpa o termo, puto com o empresário, porque ele fez, né, a parte dele. Aí você entra na ética, se não é... Eu não vou entrar nessa parte, não. Para mim, enquanto vendedor, ele fez o dele, adiantou. O Sport que se lasque, se para fechar o negócio. Mas que a pressão tá grande, eu vou jogar para arrombar, vou. Entendeu onde eu quero chegar? Como comunicador, como pessoa, como ser humano, eu não faria. Mas ele fez. O Sport, ninguém tá dizendo não, mas tá puto com o empresário de Pedro Lima. E segundo... Né? Ele fala da empresa. Valfrido, Aníbal e torcedor rubro-negro. Você negociando a maior negociação do esporte e do Nordeste com o Chelsea, que pode salvar o esporte mil coisas e colocar o esporte num patamar danado. Você criticaria os gatilhos da forma que ele criticou? Tudo bem. Né? Externou os gatilhos. Você externaria? Eu não externaria. Era a última coisa eu criticar um cara que é uma oportunidade que eu vou, meu Deus, nunca tive e vou ter aqui. Eu vou falar com jeito, mas ele disse, os gatilhos são impossíveis, a gente tem que... Impossível não. Eu estou deduzindo pelo que ele falou. E do empresário. Então, a gente já condiz que é uma negativa muito diferente, atípica, e que eu não posso, depois desse contexto, acreditar que o negócio está fechado. Em nenhum momento eu disse que estava, em nenhum momento eu disse que não. Mas quando vem essa sonora dele com a gente em primeira mão, e ontem, inclusive, a Rádio Jornal já chamou o cara para entrevistar. A Rádio Clube parece que chamou também o Rafael foi. E disse a mesma coisa que ele falou aqui. Os mesmos gatilhos e tal, e ainda citou mais. Alfredo, tá fechado esse negócio? Tu viria com esse lado de fechado? O que tu entendeu dessa história até agora, macho velho? Então, o que se percebe da história, Alessandro, é que o negócio ele está em vias de ser concretizado. Isso é um fato. Que o Sport tem interesse em vender, o Chelsea tem interesse em comprar e o empresário, acima de tudo, tem interesse que a negociação seja feita, que é o papel dele. Eu teria mais parcimônia, e a palavra é essa, para comentar sobre esse tipo de coisa se eu fosse diretor do Sport. É claro que existe uma pressão, é claro que existe... Quando você está ali negociando, você não quer que seja falado, que seja acertado, porque você fica com a faca no pescoço para fechar logo. Todavia, a gente repete aqui no canal sempre
que a negociação ela não é só financeira. Não é só a questão de o Sport vendeu por 30, ou por 35, ou por 40. Tem um aspecto nessa negociação que é muito importante e eu não canso de ressaltar aqui, que é colocar o Sport na prateleira desses clubes que são top 1 mundiais. Então, às vezes, teu microfone está mutado, vice, Alessandro. Às A gente vezes. vai falar disso daqui a pouquinho com mais Ah, contexto. Vamos lá. então, às vezes, se não tem o que falar em relação a completar a negociação que seja. Eu não geraria esse tipo de polêmica porque é o que gera. E isso pode acarretar, inclusive, talvez em não fechar o negócio. Então, eu sendo diretor do esporte, eu não sei a opinião de vocês dois sobre isso, eu me manteria mais calado, não comentaria, e isso vinha sendo uma forma que o esporte vinha tratando todas as negociações, tanto é que a gente não teve quase vazamento de negociação do esporte, quando a gente vê o jogador está fechado. Então, apesar da negociação ter todo esse apelo emocional, inclusive da torcida, por fechar matéria em todo canto, eu manteria o clube com a ressalva e dizendo: estamos negociando, estamos vendo o que vai acontecer, sem alfinetar ninguém, porque ficou claro que foi a questão do valor para o Chelsea, e aí se a gente vai comentar depois tudo bem sobre a questão do que é a negociação, do que ela significa para o esporte, e num segundo momento o empresário, porque o empresário vai fazer isso. O empresário vai colocar sondagem de Real Madrid, ele vai falar porque ele quer vender o produto dele. É onde ele ganha dinheiro. É o trabalho dele, é esse. Então ele vai fazer. Só opinando de você aí, eu acho que o empresário não foi de boa, mas é o papel dele. E aí, enfim, é a história do papel, mas eu não faria. Mas talvez no corpo dele, para virar um milionário, a gente pensaria duas vezes. Não segue da ética, é verdade. Alessandro, te interromper, inclusive, nas notícias já começa a surgir uma coisa que fica meio esquisito, que é o empresário abriu mão de parte da porcentagem para que o esporte feche o negócio. Então, a faca fica ainda mais apontada, né, para quem lê a notícia. Pois é. E dentro do que você está falando aqui, ainda digo mais. A porrada só sente quem levou a porrada. E a diretoria do esporte, nesse momento, está levando muita porrada e pressão. Fecha, 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 aquela coisa toda. O negócio só é bom quando é para todo mundo. Por mais que você me diga isso, e eu concordo, é um grande negócio, a gente vai falar daqui a pouquinho, vai entrar em outro patamar, mas não é somente a venda, não é somente isso aí, não. É o contexto geral. Acredito, numa informação, que não só o Chelsea, mas pode ter opções. E está se colocando, de um lado, o empresário e a Europa colocando o menino nesse patamar, e do outro, o esporte também está, do momento que ele valoriza. Não é assim, não vou abrir aqui, né, literalmente, vulgarmente, né, como a turma diz aí, não vou abrir aqui, não. Espera aí, tá usando de sacanagem, mas aqui, ele fica até o final do ano, tem mercado, tem isso, o menino tá na alta. Então, o esporte está valorizando também. Então, eu estou vendo a questão dessa resposta, dessa alfinetada que eu estou colocando assim, como quem diz, cara, dessa forma, né, a gente aqui não está sendo, por mais que a pressão seja alta, a gente aqui não vai ceder, não. Pelo menos eu estou vendo desse sentido. Até um ponto eu acho massa, mas como eu estou concordando com você, é um limite ínfimo, uma coisa, né, para ultrapassar e perder esse negócio e etc, etc, etc. Aníbal, por gentileza, tua opinião, cara. E outra coisa, Alessandro, acompanhando o relator Valfrido, porque assim, ficou num ponto em que a pressão para a venda de Pedro Lima, ela ficou meio que em êxtase, porque a partir do momento que o Sport, e daqui a pouco vamos falar sobre isso, ele muda o patamar de furar uma bolha, porque até então, o mais rentável era o quê? Vender para eixo G11, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e tudo mais. Quando o Sport ele fura uma bolha internacional e o nome do Sport Clube do Recife, a marca do Sport Clube do Recife, passa a ser ventilada no G5 da Europa, Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália, isso muda a coisa. E aí é um fato de que talvez isso modificou a forma de pensar. E é claro que empresário está na dele, ele faz o jogo dele, e é o jogo dos tronos.
né? Ele vai oferecer um produto, que é Pedro Lima, e aqui, quando eu falo produto, porque é um mercado, e ele tem realmente que oferecer, e ele faz aquilo que ele tem que fazer, colocando notícias e divulgando notícias onde ele quiser divulgar, seja em GE, seja para sites e afins, né? Para quê? Para divulgar o produto. E quanto mais Pedro Lima estiver em evidência, melhor para ele. Agora, eu acho que o que falta nesse sentido é 2 pontos. Saber em que pé isso está. Em nenhum momento, por exemplo, o esporte soltou uma nota, e não acho que vá. Eu acho que realmente o esporte só vai soltar uma nota, Val, quando realmente o preto no branco estiver fechado. Outra coisa, não é algo simplório, porque não estamos falando de uma negociação por assinatura digital do gov.br, estamos falando de uma negociação internacional que deve ser feita em loco, ou seja, provavelmente a assinatura do contrato deve ser feita em Londres, no Stamford Bridge, não vai ser feita, ou se os caras vierem para Recife, né? Ou seja, uma viagem dessa demora 7 horas e meia de Recife até Lisboa, mais 3 horas de Lisboa até Londres, 10 horas de voo. Não é assim que você vai, não é 3 horas para São Paulo ou 2 horas para o Rio de Janeiro. Existe um tempo cognitivo para isso. Então, entre estar acertado na boca, verbalmente, e entre estar o preto no branco, há uma diferença aí cabal, não é tão simples. Nem dá para ter essa contextualização que está acertado de boca, porque no bigode, né, ou na saliva, na mão, porque ele alfinetou os dois. Eu estou colocando, inclusive, aqui a frase, entre aspas, porque foi o diretor do esporte, não é a Eu Pratico Esporte, está cravando. Inclusive, no Twitter ontem, né, algumas pessoas colocando como se eu tivesse dito, né, quando o cara é filho daquilo, né, quer jogar um negócio, fulano contra Beltrano, porra, tenho pretensão nenhuma de estar contra ninguém, e muito menos o Fabrício Romano. Agora, Fabrício Romano tem as competências dele, eu tenho as minhas. A minha assinatura é Alessandro Matias, não é Fabrício Romano, eu sou brasileiro, pernambucano, estou aqui, e a diferença que eu tenho é que eu tenho um diferencial danado, que ele está com as mídias de lá. Eu estou com gente aqui, eu estou no Muro do Esporte, eu estou com aquele copo no Muro do Esporte, na sala de Uri, lá no CT, ouvindo, vendo, e eu não preciso estar literalmente lá. Assim como foi com o Pedro Lima, com o Lucas Lima, dando os devidos abatimentos. Então, gente, né, joga isso não, que isso é feio, né? Mostra mais quem você é do que propriamente jogar a piada. Não, mas eu estava brincando. Eu dei logo 2 lapadas e quase que eu bloqueei esses dois, mas eu vi que era bestalhamento mesmo, né? Porque eu estava brincando, Alessandro. Eu também estou brincando, dizendo que você não escreve bem, que você é um ignorante, que você não tem percepção, interpretação de texto. Eu estou brincando, a brincadeira não é boa? Né? Pronto, só é boa quando é para os dois lados. Aí eu brinquei também. Então, vai por esse lado. Mas não perca, não, porque o risco é grande você perder, de repente, um contato para saber informação, né? Que é o meu Twitter, é o meu Instagram, é o canal aqui, é ser bloqueado no chat, é coisa que eu vale. Aí eu não desbloqueio. Já passei dessa fase abestalhada de tomar 1 litro de champanhe e Natal perdoar. Não sou Jesus Cristo, eu vi que eu não era, nem tenho a pretensão de ser, né? Mas, enfim, vamos para lá. Valfrido, é um patamar, né, assim como Aníbal e torcedor rubro-negro, um patamar totalmente diferente. Eu não queria estar na pele de Yuri, porque tem o 8, né, ou 80. Ou é patamar massa, ou se não fechar esse negócio, temo que a pressão seja muito grande, e isso já está comprovado, não sei o que estou dizendo. Entre dentro do campo, entre dentro de projetos de planejamento. Partindo da premissa, não só do negócio fechado e o esporte entrar nessa que você vai destacar agora, entrar num mundo totalmente atípico, onde poucos no Brasil estão. Flamengo, São Paulo, Santos, sei lá, sul-sudeste, né? Os sudestinos. E o esporte entrar, estando fora desse patamar. Estando fora, que eu digo, geograficamente, o preconceito, não somente preconceito, porque de lá eles enxergam o Brasil como um todo, né? Ele não enxerga, que é Rio, que é São Paulo. Não, enxerga que é um grande clube, mas qual é o histórico que esse clube tem de revelações, disso, daquilo, outro, para times realmente aqui da Europa, topado. Então o esporte entra, mas tem esse perigo, né? De atrapalhar, principalmente as contratações e a pessoa jurídica, né? A recuperação jurídica que nós estamos passando, né, Valfrido? Tem várias vertentes, viu, Alessandro? A pressão, ela vem de qualquer forma, fechado o negócio ou não. Porque vamos trabalhar com a hipótese do negócio fechado. Com o negócio fechado, vai ter a pressão por contratações e contratações relevantes. Porque todo mundo vai dizer, o esporte está com dinheiro, precisa contratar e contratar bem. Segundo ponto, se houver a contratação,
a inflação que vai ter quando oferecerem jogador ao Sport. Que, ó, o Sport está com dinheiro porque o Pedro Lima foi vendido. Caso o Pedro Lima não seja vendido, vai cair como se fosse incompetência da gestão. Ah, não, estava tudo na mão e os caras, porque não quiseram, não venderam o jogador, perderam a oportunidade e agora começa aquele aspecto de fritura até da gestão sobre esse ponto. E aí, eu volto a falar, eu tomaria todo cuidado ao falar, ao me manifestar, e ao tentar fechar uma negociação que seja com esses clubes grandes da Europa. Porque eu repito, talvez isso seja um pouco do efeito Joelinton. Porque Joelinton foi direto, foi para um clube menor, hoje é um grande ídolo do Newcastle, e o Sport tem a oportunidade de colocar um segundo jogador direto, só que num outro patamar. Porque Joelinton foi naquela brincadeira, quando o Eduardo Batista falou que era jogador Europa, todo mundo tirou onda. Imprensa, amigos da imprensa que ficaram calados depois. Aqui eu fiquei puto da vida, velho. É jogador da Europa. Inclusive, figurinha repetida, que tá fazendo a mesma coisa que o Pedro Lima hoje em dia. Então, Pedro Lima, deixa meu amigo Gaúcho. Um abraço, Wellington. Pedro Lima indo e conseguindo se firmar na Europa, essa questão do esporte estar no mercado dos grandes da Europa é mais importante do que alguns milhões. Se a negociação fecha em 30 ou 35, a ida direta dos jogadores do esporte para a Europa é mais importante do que 5 milhões para cá ou para lá. Isso não quer dizer que o esporte não deva valorizar o seu produto. E isso, o Rafael está no papel, o Yuri Romão está no papel dele, e só eles que estão lá sentando na mesa é que sabem onde realmente está o negócio. E eles devem valorizar. O que eu sempre peço é o cuidado para que o diálogo e o que se coloca na imprensa não atrapalhe o fechamento desse negócio ou de outro, porque pode ser o Real Madrid, pode ser qualquer outro, mas esse é o que está em evidência hoje em dia. O que me assusta, no geral, assim, é que tá fechado. A informação vem de um lado. Sempre aprendendo na minha vida que você tem que ouvir os dois lados. Se você não ouvir os dois lados, você diz, ó, fulano tá dizendo isso. Tem essa informação que tá fechado, que tá isso, que no caso aqui, eu não tenho, não. Mas, cara, com raríssimas exceções aqui, chequei, tá certo, tal. Aí chega o diretor e diz dessa forma que foi dito, com dois vieses, né? Puxando um e puxando o outro, o clube e o empresário. Né? Se eu olhasse para a cara de Rafael Acho falando aquilo, devia estar pé da vida se eu trouxesse ele aqui para ver a imagem. O Aníbal, falando do Yuri, falando inclusive do Rafael, do Guilherme, falando do João, falando de todo mundo que faz o esporte do Recife, a Yuri, né, principalmente, a responsabilidade disso aí, né, bicho? Se não fechar, pode cair uma pressão enorme em cima, e a gente sabe como é futebol, não ganha, isso, Deus o livre, não classifica, pronto, é a venda que você não fez para reforçar e começa o negócio. Se vende, aí sim, e eu já tinha falado isso ontem, o que o Valfrido colocou, parte dessa grana vai ser para investir. O esporte vai investir em negócios maiores, de uma prateleira maior para o esporte. Não que tentasse melhores antes, mas a gente já viu que vários nomes chegaram e não foram ao encontro do que o time precisa para se diferenciar do ano passado e subir. Então o esporte vai para uma prateleira maior, vai investir mais, mas passa muito por essa responsabilidade da venda do menino. Aníbal, como ter essa responsabilidade, assumir a responsabilidade e não cair nessa, né? De 8 ou 80. Vendeu e tá de boa, é um herói. Não vendeu, é um bandido, não presta, esse careca tem que fazer um implante ou coisa que o valha. Alessandro, veja, eu acho que Pedro Lima vai ser vendido independentemente da equipe, seja para o Chelsea, seja para o PSV ou para o Juventus. A questão toda é quando essa venda vai acontecer. Porque, assim,
O Real Madrid já falou, olha, se o Chelsea não quiser, eu quero. E assim sucessivamente. É um fato que ele vai ser vendido. A questão é quando ele vai ser vendido. Então, essa peleja, essa demora, é que faz com que muitos torcedores pensem assim relativamente, poxa, por que está demorando tanto? Então, assim, e essa resposta da diretoria, que já vem acumulando certas vendas, lembremos de Mikael, lembremos de Gustavo, que foram alguns milhões, que injetou para o time do ano passado, o time não subiu. É uma Série B que era muito mais fácil, né? Esse ano, caso a venda ocorra, 40 e poucos milhões para o Sport Clube do Recife, é muito mais em voga de você arrumar o time. Já estamos talhados, né, do ano passado, de chicote nas costas, de quê? 2 pontos. Olha, precisamos de contratações. Com o que temos aí, nós estamos vendo o teto que o time chegou. O time chegou, bateu no teto, Val. Precisamos de reforços, no mínimo de 6 a 8 contratações, de pelo menos 4 para botar a camisa e jogar. E contratações que são, no plural, laterais, volantes e atacantes. Porque, assim, é um fato que é basicamente como se a gente ganhasse uma cota de Série A estando numa Série B. Porque se estivéssemos numa Série A, a cota seria aproximadamente de 50 milhões de reais. Né? Então, veja, teremos aí, a partir de agora de julho, quando abre a janela, uma cota de Série A em meio a uma Série B, faltando ainda praticamente 20 e poucas rodadas para o certame acabar. É muita coisa. Então, a responsa tem que ser toda essa. E outra coisa, além de você projetar o 2024, que é o mais importante que é subir, e é realmente, é você permear o 2025. E, por exemplo, o Sport vai jogar a Mad Cup, né, que é uma Copa de Juniores em Madrid, daqui a pouco. Vai jogar também a Algarve Cup, possivelmente, que é aqui em Portugal. Ou seja, esses torneios de base, Alessandro, que o Sport vai participar, Valfrido também, é muito importante que o Sport esteja nesse meio inserido, porque, eita, é o Sport, ó, é aquele time que revelou aquele menino Pedro Lima, que tá jogando no Chelsea. Por aí. Então, assim, é importante demais.